daquele algoritmo existir. Todo processo e algoritmo em matemática tem uma razão por que funciona. Descobrir o porquê é o que torna a matemática emocionante. Não apenas isso, mas fornece senso matemático que o ajudará a intuir como abordar e resolver futuros problemas matemáticos. Se você vê a matemática apenas como a manipulação de números, nunca será bom nisso. Ao resolver um problema complexo, você deve pensar em coisas como o diagrama do problema em sua cabeça e como representá-lo da maneira mais simples e fácil possível. O que você vai ver agora é algo muito louco, mas você precisa ter em mente que as pessoas que realmente gostam de matemática têm um certo tipo especial de preguiça em sua natureza. E às vezes elas trabalham em um problema por horas que já encontraram uma maneira de resolver, apenas para que elas possam entendê-la bem o suficiente para encontrar a maneira mais preguiçosa possível de solucionar o problema. Pegou essa sacada? Se quiser ser bom, você verá esses caras em competições de matemática com problemas realmente difíceis. E não é porque eles são mais espertos do que todos na plateia, mas porque sabem como resolver esses problemas com o menor esforço mental possível. E como eles conseguiram alcançar esse conhecimento? Alcançando uma compreensão profunda de uma variedade de problemas. Quando alguém que é bom em matemática olha para um problema, a primeira coisa que faz é criar uma representação desse problema em sua cabeça, geralmente visual. E então, ela vê se isso se encaixa em um modelo de problema que já fez. Se isso acontecer, ele resolverá o problema da maneira mais fácil possível, evitando o uso de uma calculadora, se possível, porque em muitos problemas mais simples, as calculadoras podem ser lentas se você contar o tempo necessário para pressionar todas as teclas. E também é provável que ocorra um erro. É claro que, se levar mais de 10 segundos na cabeça, ele usará uma calculadora, porque, como mencionado acima, é preguiçoso. Se ele não viu um problema dessa natureza antes, ele separará em pedaços cada vez menores e vai tentar resolver cada um desses pedaços. Se houver um pedaço que não reconheça ou não saiba como resolver, ele brincará com ele de maneira que uma criança brinca com massinha, envolvendo sua mente de diferentes maneiras e mudando de forma, porque como os bebês sabem instintivamente, brincar com algo desconhecido é a melhor maneira de aprender sobre isso. Eventualmente, depois de tocar o suficiente, ele entenderá o pedaço bem o suficiente para conectá-lo novamente ao todo maior e resolver o problema. Aprenda as duas matemáticas. Na escola você aprenderá, e muito mal, a matemática aplicada, ainda mais se você for de baixa renda. O que estão te ensinando é memorizar regras sem entender os conceitos da matemática. Suspeito, sem julgar, que poucos professores conhecem a primeira matemática, que é a matemática pura. Um rápido exemplo de como as frações divididas são ensinadas na escola. Em vez de pensar o que significa dividir uma fração por uma fração, os alunos, especialmente os estudantes de baixa renda, frequentemente são ensinados truques como: não precisa saber o porquê, apenas inverta e multiplique, ou mantenha, ou mude e vire. Tradução disso: mantenha a primeira fração como está, mude o sinal de divisão para multiplicação e vire o numerador e denominador da segunda fração. Mas nossa dica é: se você quer aprender matemática, você precisa entender para aprender. Você precisa estudar todo o conceito. Quando você entender todo o fundamento da matemática, você vai conseguir aplicar esses conhecimentos em outro contexto, seja da vida ou de fórmulas matemáticas. Eu sei que existem muitos canais e professores te ensinando dicas e truques matemáticos. Isso é muito bom,
Não há nenhum mal nisso, você consegue ir resolvendo problemas do cotidiano. Porém, quando você não aprende todo o conceito da matemática, você não é bom em transferir esse conhecimento para outro contexto. Então, resumidamente, aprenda a matemática pura, para depois ir para aplicar. Você precisa manter a sua mente e parar de dizer que não precisa de matemática ou que não é bom em matemática. Talvez você já tenha ouvido muito dessa frase: ah, eu sou de humanas, não consigo aprender exatas. Ah, eu sou de exatas, não consigo aprender humanas. Além de ser um modo errado de lidar com a aprendizagem, isso é totalmente falso. Se você é um ser humano normal, sem nenhum tipo de deficiência, você consegue aprender ambas as matérias. Provavelmente, o que deve ter acontecido com você ou com as pessoas que desgostam de matemática foi que você deve ter parado em alguma parte da matemática por falta de alguma coisa que aconteceu. Professor ruim, por faltas, ou seja lá qual for o motivo. Ou seja, com teorias matemática acumuladas durante esse tempo, você acabou parando de aprender matemática. A tendência de adiar e evitar o aprendizado de matemática não vai te ajudar a resolver isso. E outra coisa que pode te deixar desmotivado quando você começar a aprender matemática é você acabar pulando diretamente para questões de nível médio ou alto. Vou te passar um método para você evitar essa inclinação. Para remover essas tendências, primeiro escolha um livro que contenha ensinamentos matemáticos. A seguir, percorra lendo com atenção todos os capítulos e todas as linhas, por mais fácil que pareça. Você pode ter a sensação de que ler essas coisas fáceis, como alguns exemplos aleatórios, é uma perda de tempo, mas confie em mim que não. Quando você está começando a estudar um assunto, esses exemplos e dicas básicas permitem que você se sinta mais confortável com o assunto. Ajuda você a manter a concentração, fica fácil de concentrar nos problemas médicos. E em breve você se sentirá à vontade de fazer algumas perguntas de alto nível também. E não é só isso. Esse método te ajudará muito, te permitirá focar no básico e dar atenção extra aos problemas de nível avançado. Estudar qualquer assunto requer uma abordagem específica que garante os melhores resultados, e essa abordagem te permitirá fazer isso. Você não pode ser bom em algo se não o ama e trabalha duro nisso. Em vez de perguntar como você pode ser ótimo em matemática, pergunte a si mesmo o que faria você gostar de matemática. Existem várias divisões de assuntos principais, por exemplo, álgebra, geometria, teoria dos conjuntos, cálculo diferencial e integral, análise real, análise complexa, matemática discreta, número, teoria das probabilidades, etc. E centenas de subdivisões e especializações. Eu sugiro que você comece do básico. Domine um tópico antes de pular para o outro. Se você não entender alguma coisa, concentre-se em dominar esse tópico antes de passar para o próximo tópico. Em algum momento, todos nós estaremos lutando com alguns materiais. Muitos alunos, nessa situação, por frustração ou por não conseguirem aprender esse tópico, optam por passar para as próximas lições na esperança de conseguir entender que um tópico difícil não estará no exame. Isso não levará a entender o próximo tópico, pois você não concluiu o tópico anterior. Então, o que você precisa fazer aqui é fazer uma pausa, limpe sua mente, ande e converse com seus amigos ou família. Depois disso, leia o manual e os exemplos algumas vezes, concentre mais recursos sobre esse tópico e mais exemplos para entender. Galera, não deixa de se inscrever no nosso canal e se você gostou desse vídeo, dar like. Até a próxima, pessoal. Fui!